Então, nós estamos estudando, meus queridos, o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo. Eles convidam a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Vamos orar ao Senhor? Abba, Pai, meu Rei e Salvador. É lindo, é maravilhoso, é um privilégio inigualável de poder ouvir a sua palavra, de sermos nutridos por Ti, de sermos orientados, Senhor, por meio de profetas dessa era, a fim de que a palavra profetizada, a palavra pregada produz força, produz ânimo, produz o levantar daqueles cujos estão caídos e fracos na fé. Pois eu lhe peço, Espírito Santo, usa a minha vida para trazer luz aonde não há e para trazer força aonde há fraqueza, em meio aos lares aqui representados, seja no Brasil ou fora dessa nação. Em nome de Jesus Cristo lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Filipenses 4, 8. Nós vamos falar hoje, estarei ministrando bastante, acerca da mente. As batalhas, grandes batalhas acontecem aqui. E quantos estão sendo vencidos? E o resultado da sua alma é justamente a causa de uma mente não defendida contra as obras de Satanás. Eu vou estar falando sobre casos de pessoas vencidas, mas também estarei dando dicas, direcionamento por parte de Deus para você reverter a situação, para aqueles que são fracos aqui. Para aquele que com tanta facilidade perde em batalhas. E para aqueles que de batalhas em batalhas se deixa vencer, infelizmente, se Satanás vencer a guerra, já não há mais nada que fazer. Porque Satanás, ele vai contra um escolhido de Deus. Satanás poderia ter vencido batalhas, mas isso não significa que ele venceu a guerra. Quando Satanás vence a guerra, é quando tua mente é cauterizada. E quando uma mente cauterizada, já não se pode fazer nada. E ali, essa pessoa está totalmente entregue às forças do mal. E o que fazer? Nada. Nem mesmo Deus pode fazer e tratar uma mente cauterizada pelas obras das trevas. E eu te darei nessa noite, por intermédio do Espírito Santo, armas para você se defender. Você não terá mais pretextos e assim não colocará excusas em dizer: mas eu não consigo vencer as batalhas e confrontos que acontecem na minha mente. Não consigo porque não há ninguém que possa me instruir ou me direcionar. Pois procurei, pastor Cris, psicólogos, procurei livros para me instruir, mas não consigo vencer. Se com essa palavra tu não consegues vencer, é porque tu não quer. E o culpado das tuas derrotas
é você mesmo. Então, ouve os profetas e prosperareis, para aqueles que conhecem a palavra. Tu quer prosperar? Então, ouça aquilo que o Espírito Santo me usará para falar contigo. Filipenses 4:8. Paulo disse e escreve para os filipenses. Finalmente, irmãos, você quer ser irmãos em Cristo? Crente de verdade? Então escuta o que diz Paulo para ti. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nessas coisas e não em outras coisas. Uau! Bom, cristãs, noiva de Cristo, estão me ouvindo? Em que se deve pensar? Acabo de ler um versículo. Agora eu quero que tu pense e medite naquilo para você entender a revelação simples. Em que se deve pensar? Para ser mais preciso, o que ontem e hoje permitiste a tua mente que ela pensa, a tua mente pensar? O que ontem, hoje, tu estás permitindo que tua mente medita e guarde? Pois muitos, inclusive nessa noite, muitos alimentam lixo em suas mentes. Tudo menos aquilo que Paulo está falando. Por quê, pastor Cris? Porque aceitam tudo. Aceitam tudo. Porque sua mente não é mente de Cristo. Aceitam tudo o que vê, aceitam tudo o que ouvem, aceitem tudo o que sentem. E como aceitam tudo, a mente é justamente o reflexo de um campo abandonado e vencido por Satanás. Porque mente vazia, oficina do diabo. Já ouviu isso? Não está na Bíblia, mas está certo. Mente vazia. O que é uma mente vazia? É uma mente que não possui soldados ou um dono para poder defendê-la de todo lixo cujo sistema, cuja televisão, cuja rádio, cujo filmes, cujo outdoors, cujo computador, cujo redes sociais apresentam, cujos livros apresentam para você guardar. Há mentes que são vazias, porque não há quem possa defendê-las. Porque não há filtro. Porque quando uma pessoa não defende sua mente, é porque não tem muralhas, fortalezas para defendê-la. Nem muralhas e sequer soldados.
para impedir que lixo possa entrar e se instalar. Porque assim diz a palavra do Senhor: eis que de noite, o inimigo, Satanás, vem e planta o joio. Vem com lixo e coloca o joio. O que significa? Eis que de noite o inimigo vem e planta o joio. O que é de noite? É quando a pessoa está dormindo. Você não precisa dormir fisicamente para Satanás vir. Ele pode vir em sonho e pesadelo e trazer-se o lixo, a tentação, até mesmo quando tu dorme, quando tua mente não está protegida e ungida para que isso aconteça. Mas você pode dormir de dia. Basta você não estar na vigilância para você defender o campo da mente. Onde há um confronto violento todos os dias, aonde a tentação é apresentada, aonde o lixo está sendo sugerido por Satanás. Quem defenderá a tua mente? Satanás? Não, aliás, Deus? Não. É tu que deves defendê-la. Por que, pastor? Sou eu que devo defender. Quer saber por quê? Porque quem é dono da tua mente é você mesmo. Diga assim: eu sou dono da minha própria mente, por causa do livre-arbítrio. Igreja, escuta o que eu vou te dizer. Tu pensa o que tu quiser pensar. Deus deu ao homem a capacitação de escolher, pensar o que ele quer. Porém, tem uma consequência. O que tua mente cultiva, absorva e retém, tu vai colher. Tu vai colher. Por isso que nós vamos falar disso nessa noite. Estão preparados? Então vamos lá. Primeiramente, presta atenção. Primeiramente, a mente é sua. A sua mente, obviamente, é sua. Tu podes emprestá-la para Satanás, como também podes consagrá-la para teu Deus. Tudo vai depender do que você escolhe a fazer. O maior conflito que há em Israel acontece na faixa de Gaza, entre os árabes, né? Os países como Líbano, os países que se levantam para se confrontar Israel. E a faixa de Gaza é a zona de confronto. É como se fosse a batalha. Só que Israel resiste em Gaza. E assim como Israel resiste em Gaza, podemos compará-lo ao campo da mente. Mas se Israel brinca e começa a deixar e fazer com que seus soldados não estiverem permanentemente na vigília com uma resistência com armas, com mísseis, meus irmãos, eu lhes digo, Israel será destruído. Então, tu tem duas opções. Ou tu empreste tua mente para Satanás, que se tornará dono dela, que se tornará dominador e influenciador dela, ou você a consagra
para Deus, para o Espírito Santo. A mente, meus amados, é o grande campo de batalha. Inclusive, já ministrei várias palavras sobre esse tema. Mas antes, escuta isso, que isso é muito importante. Antes do diabo se apoderar do coração do homem, o que acontece? O diabo vai precisar vencê-lo primeiro na mente, a fim de cauterizá-la. O objetivo do diabo é primeiro vencer aqui, você. Se ele consegue manipular, dominar com o lixo que ele vai colocar, que ele se esforça dia após dia, colocar aqui, e se você tolera e abre a janela para dizer seja bem-vindo, ou simplesmente, mesmo que você não quer que o lixo permaneça, você simplesmente abre a porta e não haja resistência. O que acontece? Pela mente ele entrará e, cauterizando a sua mente, entrará no seu coração, porque ali a porta se abrirá. E dono da vida daqueles cujos se tornaram derrotados no campo de batalha, pois esses serão do próprio Satanás, porque serão vencidos primeiro na mente. Então, aprende isso. Primeiro, Satanás, ele conquista a mente. Depois, ele desce para o coração. E quando Satanás desce para o coração, tu não é mais de Deus. Tu és dele, de Satanás. Isso é uma realidade. Por isso que nessa noite é sumamente importante tratar o que é que acontece na sua mente. Como você lida com seus pensamentos negativos, ruins, impuros? Como que você consegue e está lidando? Porque o estado da sua mente revelará quem é dono de ti. Quem é dono de ti. O que é uma mente cauterizada? Já ouviu falar essa palavra? Fulana está com mente cauterizada. Inclusive os líderes, com o pastor Lucas, nós falamos muito quando essa palavra, quando nós ministramos a palavra de Deus, às vezes, pois o coração do homem, se não cuidar, se inclina apenas a acreditar nas emoções. Só que essa pessoa, ela não quer da palavra de Deus. Por quê? Por causa da mente, que é cauterizada. E você pode ter a maior e mais poderosa ministração direcionada pelo Espírito Santo e lançar tais pérolas para um homem cujo tem a mente cauterizada, não vai acontecer nada. Porque será assim como os fariseus, cujo em tempo de Jesus, quando Jesus ministrava as parábolas, esses não conseguiam ouvir e tampouco ver, porque suas mentes eram cauterizadas. O que é uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada é uma mente cujo foi vencido pelo maligno. É uma mente dominada pelo maligno, ao ponto que a mente ela foi entregue ao domínio daquele que oprime, essa mente foi entregue ao domínio daquele que judia e enfraquece a sua vítima com pensamentos destrutivos. Quando a mente ela é cauterizada, meus amados, ela não tem mais oposições, não tem mais soldados, não existe mais uma zona de Gaza, não tem resistência. Satanás simplesmente dominou e ele faz o que quer.
é campo dele, é vencido. É campo que ele conseguiu, é um território que ele conseguiu vencer. Não tem oposição. Não existe mais soldados para defendê-lo do lixo, das imundícies que o demônio traz para a mente dessa pessoa a fim de contaminá-la e depois entrar no coração e assim se tornar dono dele. A mente cauterizada é aquela que tem livre acesso a Satanás e lhe dá direito de influenciar e manipular o coração daquele que se entregou. Consegue entender isso? Por isso que primeiro tu deve ser um vencedor aqui, para depois a tua alma ser uma alma liberta. A libertação começa aqui, para que depois venha se refletir no estado da sua alma. Isso é importante. Então, quando uma pessoa ela tem uma mente cauterizada, meus amados, mesmo dotada de inteligência, porque tem pessoas que são muito inteligentes, mesmo dotado de muito conhecimento do mundo, não vindo de Deus, pois essa pessoa ela será inibida em poder entender os mistérios de Deus, que somente são entendidos dos filhos de Deus, cujo guardam a sua mente. Um filho de Deus, ele guarda e defende o campo de batalha. Ele é forte aqui. Amém? Bom, a cauterização da mente, meus queridos, de um homem, ele entrega a Satanás, aliás, a cauterização de uma mente entrega a Satanás, faz com que se cria fortalezas poderosas estabelecido pelo mal para que a verdade, que é a palavra do Senhor, mesmo vida, não penetra e não seja entendida. Olha o que uma mente cauterizada produz na vida daquele cujo, mesmo que uma pessoa quer salvá-la, não dá. Ela é impedida, inibida por causa de fortalezas. Fortalezas criadas porque a mente foi dominada e entregue a Satanás. Uma das fortalezas, meus amados, mais poderosas, criado pelo diabo, é a fortaleza da religiosidade. A religiosidade, você vê que todo religioso tem a mente cauterizada. É típico de uma mente cauterizada. A religiosidade. A religiosidade, meus amados. Ano após ano, por acreditar em doutrinas ou conceitos cujos não são baseados nos princípios da palavra de Deus, o homem, ele se convence daquilo que não é verdadeiro. E o que acontece? Ali, a religiosidade cria resistência. Resistências poderosas que impedem a libertação da mente daquele que está no engano. Assim funciona. Agora, temos outra fortaleza que torna uma mente cauterizada. Outra fortaleza cujo eu diria que ela anda de mãos dadas com o maldito espírito da religiosidade. O que é? O orgulho. O orgulho e a religiosidade são duas poderosíssimas fortalezas que tornam
a mente do homem cauterizado e que não adianta. Se esses muros não foram destruídos, não há nada que possamos fazer. Orgulho e religiosidade. O orgulho, ele encoraja o engano. Ele diz, engano, vamos. Ele encoraja o engano a se fortalecer. O orgulho, ele não aceita a verdade. Inclusive, o orgulho, ele caça, confronta a verdade, que é a palavra de Deus. E não existe, claro, meus amados, melhor exemplo de uma mente cauterizada do que a mente de Caifás, o sumo sacerdote da época de Jesus Cristo. Lembra disso? A religiosidade e o orgulho imperavam naquele sumo sacerdote. Característica de Caifás, cujo esse homem tinha realmente a mente cauterizada. Quando uma mente cauterizada, amados, é muito difícil mudá-la, muito difícil, só se for escolhido pelo Todo-Poderoso, porque o Senhor pode tudo. Pode tudo. Se o Senhor quer derrubar as muralhas do orgulho e de uma pessoa convencida que está fazendo o certo, religioso, porém está perseguindo a Deus, Ele o faz. Por acaso não foi assim com Paulo? Com Saulo de Tarso, na estrada de Damasco? O Senhor não derrubou de uma vez o escolhido. O Senhor quis. O Senhor é o Todo-Poderoso. É na mente que tudo começa. Como é importante falar sobre ela. É na mente que tudo começa e o estado da sua mente irá definir o estado da sua alma. Pastor, me ajuda, ando em depressão. Pastor, me ajuda, eu sou triste, sou muito oscilante na minha alma. Eu não sou uma pessoa feliz, eu não estou bem, eu não sou uma pessoa alegre. Eu não tenho vontade de viver. Pastor Cris, qual é a solução? Pastor Cris, eu procurei livros, procurei psicólogos, procurei... Não muda. Minha alma continua vazia, triste. Vamos começar pelo começo? Mente. A sua mente. A sua mente. Sabia que a alma, vocês estão preocupados pelo estado da sua alma? Então escuta isso. A alma, ela recebe aquilo que você permite e tolera pensar. Fala para mim o que tu aceita pensar. E eu te direi o estado real da sua alma. Me fala para mim o que hoje tu pensou. E eu te direi como está a sua alma. Consegue entender isso? Está tudo interligado. Está tudo interligado. A mente suja sujará o coração. Uma mente cujo um santo tem domínio, não somente protegerá o seu coração, como também alegrará a sua alma. Por que muitos permanecem em depressão? Por quê? Pergunta a sua mente. Olha o estado do campo de batalha da mente dessa pessoa. Simplesmente é vencida. Mas, já te aviso, escuta, a mente, ela precisa de um dono.
A mente, ela precisa de um dono. De um dono. Porém, se o dono sai de férias durante um tempo e por preguiça não supervise a mente, porque tem preguiça expulsar tudo o que pode ameaçar a mente de imagens, de lembranças ou de sugestões imaginárias sugeridas por Satanás, então, quando esse voltará e irá querer tomar o controle dela, a mente já terá adquirido outro dono. E o que acontece depois disso? A alma chora, a alma entra em depressão, a alma sofre e entra em remédios, se gasta em psicólogos e parece que não há mais nada que fazer. Preste atenção. Preste atenção, porque para muitos o Senhor está dando um remédio da sua cura hoje aqui. Nessa noite, eu tenho uma grande e maravilhosa notícia para esses que sofrem na alma devido à maior doença dessa era, a depressão. Eu tenho um remédio. A notícia é que se atentamente vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, se atentamente retomar, repete essa palavra, retomar o controle do campo da mente que por X razão você cedeu ao inimigo, se você tiver coragem, e se você estiver decidido a lutar para recuperar o domínio da sua mente, então tua alma não será nunca mais como hoje está. Estás decidida? Tu quer mesmo? Então vamos vencer aqui. Vamos vencer aqui. Antes de querer resolver a melhoria do seu estado emocional, vamos resolver os problemas de uma mente que se deixa vencer. Mente assolado por pensamentos negativos. Sabe que a pessoa que, gente, são tão negativos que em tudo são pessoas pessimistas. Em tudo. Satanás está atrás disso. Satanás está atrás de uma mente negativa, pessimista. Claro, não lê a palavra, mas se nutre de lixo, de programa de televisão ou de rádio, cujo houve debates que não levam a nada. Assolado essa mente por pensamentos negativos, tudo é visto de forma pessimista, pensamentos de morte, pensamentos de cometer suicídio, pensamentos de querer enganar seu cônjuge com adultério, pensamentos de querer entrar na pornografia, pensamentos de querer se prender em vícios do cigarro, da maconha, do crack, do álcool, pensamentos de querer matar, pensamento de querer surtar. Tudo isso é lixo trazido pelo diabo e sugerido pelo diabo para que você abre a porta e deixe que Satanás derrama todo esse lixo num campo cujo deveria ser defendido. Porque no início, Satanás sugere. Trouxe um pacote para ti. No início, Satanás sugere. Mas,
se sugerindo o dono do campo da mente cede às ofertas de Satanás, porque se cansa, porque tolera a seta maligna, então o exército das trevas estará tomando o controle daquilo que o tornarão refém desses demônios. A mente cauterizada, meus queridos, ela de fato se identifica quando o coração da pessoa é entregue a Satanás por causa das decisões e livre-arbítrio dessa pessoa. E alguns nessa noite, se você se decide, de verdade, se você se decide e seu coração aceita a palavra de Deus que eu vos prego com autoridade em nome de Jesus Cristo, pois aceita primeiro tu, Jesus, como teu dono. Então, sendo assim, há esperança. Há esperança para que recuperes o domínio da sua mente. E lembre-se, mente fraca, coração oprimido, alma doente. Mente fraca, alma doente. Tudo interligado, tudo interligado. Sabia que Paulo aqui, ele está nos dando a chave para a cura da sua alma? Sabia disso? Está aqui a chave para a cura da sua alma. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É claro que no sistema que nós estamos vivendo, meus amados, e pela batalha constante para manter-nos em santidade, é imprescindível vigiar. Vigiar vem de vigia. E onde tem vigia, tem também soldados que estão atentos, o que vê, o que ouvem, e o que pensa e o que vê na mente. Vigias. Tu tens vigiado? Tem soldados a guardarem o campo da sua mente? Existe uma faixa de Gaza para defender onde tem confronto entre as forças do mal e aquele que os defende o bem? Somos atacados e seremos atacados. Satanás sugere, Satanás tenta, Satanás negocia para que nós aceitemos essa oferta, seja em forma de pensamento, seja apresentando visualmente o que ele sabe que nossa carne gosta. Pois quem tem domínio sobre sua mente será capaz de manter a alegria e a paz que o Espírito Santo proporciona. A palavra e o Espírito Santo, ele te ajuda. Se você tem como dono, se seu coração está dominado e entrega ao Senhor o Espírito Santo, pois a palavra do Senhor e o Espírito Santo te ajudará a defender das tentativas do diabo dominar a tua mente. Por isso que Paulo, ele disse, pense, é um comando, pense naquilo que é verdadeiro. E aquilo que não é verdadeiro, Pastor Cris, lixo. Mas para isso, você tem que filtrar. Como eu vou saber das coisas que não são verdadeiras? Se eu filtro. Eu tenho que filtrar. E para filtrar, tem que estar presente. Tem que ter, tem que pensar.
tem que pensar e tem que avaliar e tem que estar na vigilância. Mas se sua mente é um campo que aceita tudo, como que não tem filtro? E se não tem filtro, você é refém de Satanás e um fantoche de Satanás que faz o que ele quer de você. Paulo diz, pense em tudo que for nobre e as coisas cujo não há nobreza, pastor Cris, lixo. Pense em tudo que for correto. Correto. E quando Satanás vem com as coisas que não são corretas, lixo. Pense tudo que for puro, disse Paulo. E quando vem uma coisa que não é pura, o que acontece? Pois se você é dono dela, da sua mente, tu deves ver que é lixo. E se é lixo, você tem que expulsá-lo. Porque quem defende a sua mente, certamente é porque é dono dela. Eu gostaria que nesta noite vocês possam, junto comigo, analisar o que Jesus nos ensina quando Satanás o atacou na mente. Porque Jesus foi atacado na mente por Satanás. Por acaso, quando Jesus foi tentado no deserto, em jejum, Jesus não foi atacado na mente? Claro que sim. O campo de batalha, embora Satanás ter estado fisicamente no deserto, mas é aqui que começou. É aqui que Jesus resistiu a Satanás, na mente dele. Lucas 4:3 diz assim, e disse-lhe o diabo, se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que aconteceu aqui? Quer saber? Na mente de Cristo, quando ele foi tentado, quando Satanás apresentou lixo, quando Jesus foi tentado e quando a tentação vem, é lixo, né, gente? Quando Satanás apresentou lixo, Jesus deixou claro para Satanás que não o aceitava. Parafraseando, Satanás veio com lixo, Jesus disse, não. Não. Porém, presta atenção, porém, faltou algo, porque não basta falar, não, Satanás. Jesus citou a palavra de Deus. Ali está. Como você irá vencer Satanás? Porque se tu não aceita lixo, tu deve preenchê-la por aquilo que não é lixo. A sua mente deve ser preenchida e substituído o lixo por aquilo que não é lixo. E o que? O que são as coisas que não são lixo? Há uma coisa só que não é lixo. É tudo aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? A palavra de Deus. Seja o que ocupa os vossos pensamentos. Por isso, quem não gosta, ler. E são preguiçosos a ler a Bíblia, ou se encontrar com disciplinas terça-feiras e sábados a ouvir a palavra e não gostam de meditar na palavra de Deus, não tem resposta para Satanás. Ou apenas usam quando Satanás vier para tentá-lo com lixo e são atacados na mente, apenas diz, não, Satanás, não, Satanás. Porém, não é suficiente. Porque não basta dizer não. Tu deves ter recursos na sua mente para você ter resposta cujo fará fugir a palavra. A palavra de Deus, a verdadeira
espada que faz com que Satanás treme e diz: ali, nada posso fazer. Coloque em prática hoje essa estratégia infalível. Quando vier tudo aquilo que não irá edificar sua mente, impurezas, ou pensamentos de derrotas e destruição, pois não diga apenas não, Satanás. Tem que dizer, mas não é suficiente. Não diga apenas não, Satanás. Lembra-se da palavra de terça-feiras. Lembra-se da palavra de sábado que estão recebendo. Lembra-te da palavra do devocional, cujo nós te ensinamos na Bíblia, os membros da OSCE a lerem todos os dias, e você lembrando, por causa de ter sido ensinado a meditar, escrevendo seus esboços, porque estão escritos para aqueles que não lembram, porque tem pouca memória, pois assim vai lá. Quando tem dificuldade, seja atacado na mente, pega os teus esboços passados e lê-os. E quando diz ao ler, é ali que Deus falou comigo. Satanás, tenho agora resposta a te dar. Mas as pessoas não fazem isso, porque são preguiçosas e mentes vazias que não têm dono. E não tem dono porque não quer assumir a ser o dono dela. Porque são passivas e mornas. E o morno não defende sua fortaleza. O morno não defende seu compromisso com Deus. O morno não enxuta as aves do céu, como Abraão fez quando elas foram contra os sacrifícios, contra a aliança que Abraão estabeleceu com Deus. Porque Abraão enxutou as aves do céu, defendeu o seu compromisso com Deus. Há uma parte que Deus espera de ti para que verdadeiramente tu te tornes um vencedor e tua alma se alegre. Uma alma alegre, uma alma curada, totalmente liberta, é o reflexo de um homem e uma mulher em Cristo Jesus que assuma seu assento a defender sua mente de todo lixo exterior que lhe é sugerido. Isso é a verdade. Mas Satanás apresenta lixo e se retira e persiste. E ele persiste. Isso é um fato. Jesus foi tentado várias vezes. Por isso que a palavra de Deus diz, perseverem, perseverem. Se na primeira ele persiste, seja tu perseverante para defender o campo da sua mente, porque está escrito, ele deverá fugir. Aonde está escrito isso, pastor? Tiago 4:7. Olha isso. Portanto, submetam-se a Deus. O que significa submeter-se a Deus? É submeter-se à palavra. E se tu te submetes à palavra, é porque tua mente, ela retém as escrituras. Sendo assim, resistam ao diabo, disse Tiago 4:7, e ele fugirá de vós. Escrito está. Então, crê nessa noite. Então, meus amados, isso é aquilo que Deus tem para nós ensinar. Gente, coloque em prática aquilo que eu vou falar. Aquilo que já falei. Não há outra estratégia, não há outro remédio.
para você experimentar que sua alma seja totalmente feliz e realizada. Por isso que o bebê na fé, ele conhece pouca da palavra. Então, como ele conhece pouca da palavra, se entende que quando Satanás vem, ele não tem muitos argumentos. Não tem meio pelo qual ele realmente possa resistir a Satanás. Mas enquanto o bebê ou o escolhido é menino, é bebê na fé, e nada difere de um escravo, como está escrito. Por quê? Porque ainda Satanás o vence aqui. Então, há quem são bebês porque querem serem adultos, mas há outros que sequer nasceram do Espírito. Porque para ser bebê na fé, tem que primeiro nascer. E para nascer do Espírito, tem que se arrepender. Por essa razão, nessa noite, eu lhe convido alguns a se decidir nascer de novo. E por meio dessas palavras, se enxergar como hoje você conseguiu se ver mediante as palavras que eu preguei por parte de Deus. Alguns precisam enxergar a sua miséria, reconhecer que aqui está muito sujo, que aqui há muito lixo, que aqui há muitos pensamentos de derrota, que o coração já está cansado e até mesmo sem força de batalhar, porque ainda não se decidiu a querer fazer aquilo que Deus pede, que é parte de você a fazer, e não Ele. Tu quer ser dono da sua mente? Porque se não estás decidido a isso, então Satanás se tornará dona dela. E fantoche tu serás e receberás tudo aquilo que ele deseja. Pensarás assim como o mundo pensa. Assim como os filhos das trevas se colocam a pensar. Porque cauterizados estão as suas mentes. Porque seu coração é entregue ao diabo. Mas tu tens o livre-arbítrio. Se hoje decidiste e queres tu viver, então arrepende-se dos seus pecados. Toma tua espada, que é a palavra do Senhor, e começa a resistir. Começa a dizer não e a colocar vigílias, sentinelas na sua mente. Não faz com que Satanás tire vantagem e tenha livre acesso ou facilidade para te vencer. Como, pastor, eu posso fazer isso? Fugindo da aparência do mal. Se o teu problema é sentar na mesa dos escarnecedores, será aconselhado por pessoas que não vão te levar para o céu, porque pessoas que não levam para o céu são pessoas que amam fofocar, são pessoas que falam e te sugerem negativismo, são pessoas que murmuram, são pessoas que vão te incentivar
a fazer e a pensar aquilo que não é de Deus. Pois, meus amados, comece a te afastar, a selecionar, a filtrar aquilo que tu vê na televisão e que é pedra de tropeço, para que a tentação seja mais fácil por Satanás te sugerir. Afasta-te, cria muralhas pelos princípios que deves tu estabelecer para a tua vida, para assim defender sua mente e assim se tornar um vencedor de verdade. Vamos orar. Pai amado, a palavra foi falada. Tomara que essa pessoa se lembre. Se necessário que ela ouça 10 vezes essa palavra, que ela ouça 10 vezes, mas que essa palavra penetre não apenas na sua mente, mas entre no coração dela, para que ela se coloque a decidir o que a levará para salvação e vida eterna. Lhe agradeço por essa palavra, Rei, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém.